de Lucas, no Evangelho de Lucas, o mesmo Evangelho que o irmão Israel fez a leitura antes. Eu vou procurar ser muito sucinto, mas eu preciso compartilhar algo com você. Há poucos dias atrás, numa comunhão com o pastor Adalberto, ele compartilhou comigo algumas coisas que ele havia ministrado para famílias, e muito brevemente ele comentou alguns tópicos, e o Espírito Santo fez subir ao meu coração isso. E enquanto eu orava essa semana, e principalmente quando eu orava na madrugada de sexta para sábado, o Senhor falou: ministre sobre isso. E embora eu não tenha escutado a ministração dele, mas o Senhor me trouxe muita coisa ao coração, e eu quero compartilhar com você nesta noite uma mensagem para a família, cujo tema que o Senhor me deu é Jesus no seio da família. Nós poderíamos chamar a família que tem Jesus no convívio, Jesus no convívio da família, Jesus no seio da família. Evangelho de Lucas, procurando de Marcos vai achar também, só que no de Marcos está no capítulo 5, versículo 22, e no Evangelho de Lucas que nós vamos ler, está no capítulo 8, a partir do versículo 41. É um texto muito conhecido, Lucas capítulo 8, versículo 41. Você que veio hoje aqui, obrigado, Tiago, você é pai de família, você é mãe de família. Deus quer sarar a tua família, Deus quer restaurar a tua família, Deus quer restabelecer a tua família, Deus quer levar a tua família a lugares em Deus que só Ele preparou para você. Deus tem harmonia para a tua casa. Por isso eu vou compartilhar essa palavra com você nesta noite. Evangelho de Lucas capítulo 8, versículos 41 a seguir. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava-o a multidão. Aí nós vamos lá para o versículo versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Pode guardar sua Bíblia, querido, ou pode deixá-la aberta no seu colo, como você quiser. Mas eu preciso que você volte toda a tua atenção para cá agora, porque eu vou acabar falando rápido para remir o tempo, e a minha dicção não é das melhores, e se eu falo rápido, a dicção às vezes fica mais prejudicada. Então, por favor, esteja atento. Mas muito mais importante do que você estar atento aqui e com os ouvidos bem abertos e os olhos bem fixos aqui em mim, é você agora abrir o teu coração e dizer: fala, Senhor, porque eu preciso dessa palavra. Fala, Senhor, porque eu sou uma terra fértil, pronta para ouvir essa palavra. Queridos, esse texto, tanto aqui quanto no capítulo 5, a partir do versículo 22 de Marcos, é narrada para nós uma história bem interessante de um homem chamado Jairo, que tinha uma família, de um homem chamado Jairo que tinha uma religião, e de um homem chamado Jairo que, mais do que ter uma família e mais do que ter uma religião, ele era um dos principais da religião. É como se ele fosse um sacerdote na sua religião, como se ele fosse um pastor, ou como se ele fosse um padre, como se ele fosse um bispo, um apóstolo, qualquer nome que queiramos dar, talvez um presbítero, independente do nome, do cargo, mas ele era um dos principais da sinagoga. As sinagogas eram pequenos lugares de oração que os judeus montaram, que os judeus aprenderam a fazer quando estavam no exílio.
Então se reuniam de grupos de 10 em 10 pelo menos, para orar, para buscar ao Deus dos judeus, ao Deus Todo-Poderoso, e para que alguém ensinasse sobre a Torá, para que alguém ensinasse sobre as leis. E este homem chamado Jairo era um homem que ensinava a palavra de Deus, que ensinava a Bíblia, e ele tinha uma família. Rapidamente, só para traçar esse pano de fundo, e é interessante porque o texto conta que num determinado momento do ministério de Jesus, da caminhada de Jesus, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Ele chegou num lugar onde todos o esperavam, havia uma multidão muito grande. E este homem chamado Jairo, que era principal da sinagoga, um dos príncipes do judaísmo, ele teve coragem de quebrar vários paradigmas, e ele se lançou aos pés de Jesus, dizendo: por favor, venha para minha casa, porque eu tenho uma filha que está à beira da morte. E Jesus prontamente o seguiu, e eles caminhavam em direção à casa de Jairo, quando o versículo 43, do 43 até o 48, vai nos mostrar que há uma interrupção da caminhada de Jesus com Jairo, e onde entra aquela mulher que havia 12 anos sofria de um fluxo de sangue, e Jesus cura aquela mulher, e já nós vamos falar muito rapidamente sobre isso. E enquanto Jesus cura aquela mulher, Jesus ainda está falando. Enquanto Jesus ainda está falando com a mulher, quando ele diz: não temas, somente crê, melhor dizendo, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto ele ministrava na vida daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, alguém chega lá da casa do príncipe da sinagoga e diz: ei, esquece, já morreu tua filha, não importunes mais o mestre. Só para a gente relembrar o que foi lido. E Jesus, ouvindo isso, Jesus disse: não temas, Jairo, apenas creia e ela vai ser salva. E Jesus então foi para a casa de Jairo. Chegando à casa de Jairo, Jesus encontra uma multidão na casa de Jairo, e Jesus não deixa que ninguém entre, a não ser Pedro, Tiago, João e mais o pai e a mãe da menina. E lá no Evangelho de Marcos vai dizer que ele falou assim: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina se levantou. É interessante observar ainda que quando ele chega, as pessoas pranteavam, choravam, e Jesus disse: não choreis, não choreis, não chorem, porque ela não está morta, apenas dorme. Mas a Bíblia diz que as pessoas riam dele, porque sabiam que ela estava morta. E então Jesus chama os 3 discípulos e entra na casa, e o milagre acontece. Eu quero trazer para você nesta noite, mesmo que sucintamente, apenas 4 pontos, 4 verdades, 4 aprendizados que eu tiro desse texto, de uma forma muito simples, mas para aplicar para a tua vida, aplicar para a minha vida. Nós vamos falar de famílias, porque hoje é um dia propício para falar de famílias. Aliás, todo dia é um dia propício para falar de famílias. Nós vivemos num tempo em que a família, o conceito de família tem sido destruído, deturpado, distorcido. A legislação tem sido mudada, a legislação tem sido violentada, a própria Constituição está sendo colocada de lado para que se criem leis que detonem, que acabem com a família, que acabem com a família nos moldes da Bíblia, que acabem com a família que Deus estabeleceu, que Deus instituiu. E embora eu não possa me avançar muito nisso, porque eu quero aplicar para as nossas famílias, eu quero dizer para você o seguinte: muitas pessoas estão em busca de sarar as suas famílias, de consertar o problema das famílias, e às vezes até o problema da legislação a respeito das famílias, com a religião, com uma boa religião, com bons costumes religiosos, com boa prática religiosa. Mas a primeira verdade que eu tiro do texto é que não falta religião nas famílias, queridos. O Brasil é um país extremamente religioso. O Brasil é um país onde a religião está em todas as casas, vários tipos de religiões, inclusive a maior de todas elas, que traz, e escute isso em nome de Jesus, porque é forte para as nossas vidas. A maior de todas elas traz como símbolo uma padroeira. Isso é um contrassenso, porque padro é de pai
Se é pai, teria que ser padroeiro, uma padroeira, uma mulher que faz a função de pai. E só nesse detalhe já existe uma deturpação da família. Porque a família que Deus estabeleceu, a mulher faz papel de mãe e o pai faz papel de pai. E as religiões estão por aí ensinando de tudo a todos. Mas como nós vemos no texto, o que falta nas famílias não é religião. O que falta nas famílias é a presença de Jesus no convívio das famílias. Jairo era um homem religioso. Ele não era apenas religioso, ele era um dos principais da sinagoga, como eu disse. Ele era um ensinador. E o fato dele ser um ensinador não impediu que o mal chegasse até a sua casa. A religião não pode impedir que a filha de Jairo estivesse à beira da morte. Todo o ensinamento de Jairo, todo o judaísmo de Jairo, toda a lei que Jairo tinha, sabia, praticava e ensinava. Até porque se ele não fosse praticante, ele não poderia ser um dos principais. Toda a lei não pode impedir que a filha de Jairo estivesse morrendo. E quem sabe você vai dizer: pastor, mas lá em casa está tudo bem com os meus filhos, deixa eu aplicar para você de outro jeito. Quando ele diz aqui a filha, nós podemos aplicar para o fruto do relacionamento, o fruto da família, o fruto da casa. A felicidade no lar pode ser a filha aqui. A própria vida financeira pode ser a filha. A saúde da casa pode ser a filha. O serviço espiritual pode ser a filha. É um fruto do relacionamento. A filha daquele casal não representa aqui apenas uma filha, uma menina. Representa muito mais, representa a alegria daquela casa, representa a continuidade daquela casa. Qual é a casa que tendo um filho, porque tudo leva a crer que tinha só essa menina? Qual é a casa que tendo um filho e esse filho vem a morrer, essa casa não se acaba, irmãos? É algo tremendo. Essa filha representava tudo para aquele casal. Representava tanto que neste momento Jairo quebra o paradigma da sua religião e vai em busca de Jesus. E Jesus era alguém que não estava nem aí para a religião. Então eu quero compartilhar com você, querido, a primeira verdade: não falta Jesus, não falta religião nas famílias. Não falta religião na tua casa. Não falta religião nas nossas casas. Todos nós somos religiosos por herança dos nossos pais, católicos ou evangélicos, ou mesmo outra religião. Todos nós somos religiosos, mas a religião não resolve o problema das nossas famílias. Quantas pessoas estão com alguma coisa morrendo no casamento? Quantas pessoas estão com alguma coisa morrendo na sua casa? Quem sabe as finanças, a esperança da casa nova, a esperança de tanta coisa, a esperança do filho, da filha, da faculdade, principalmente a harmonia do lar, que é a filha mais linda do casamento, é a harmonia do lar, a felicidade do casal, a alegria que o casal tem em estar um com o outro. Quantos casais vivem hoje com os frutos do casamento morrendo, e a religião não resolve isso? Mesmo tendo religião, Jairo foi em busca de Jesus para trazê-lo até a sua casa. É interessante, irmãos, eu aprendo com Jairo, porque Jairo e a Bíblia, tudo isso acontece de propósito. Jairo não disse para Jesus: lança uma palavra, como aquele centurião que chegou e diz: ei, Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha casa, apenas diga uma palavra e o meu servo vai ser curado. Não, aqui é uma outra realidade. Aquele centurião, quando foi buscar Jesus e pediu: diga apenas uma palavra e o meu servo será curado, ele estava preocupado com um servo que estava doente. Aqui não, aqui Jairo estava preocupado com a sua filha, com aquilo que era o seu fruto, com a sua casa, com a sua família. Então ele não diz: Jesus, dá uma bênção para minha casa, abençoa a minha casa, manda uma bênção lá em casa, manda uma palavra de poder, manda um sabor de mel, manda um negócio do palco aí, manda uma canção bonita. Jesus, manda uma profecia lá para casa. Não, manda um sucesso. Jesus, dá um sabonete sagrado que eu vou levar para casa. Jesus, dá um copo d'água ungido que eu vou levar para casa. Jesus, dá uma toalhinha ungida que eu vou levar para casa. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele disse: Jesus, por favor, entra na minha casa. Eu quero que o Espírito Santo, e eu sei que ele está fazendo isso agora. Aí você vai dizer: Jesus está na minha casa. Será que está no convívio? Será que está no seio da família? Meu Deus, é interessante, irmãos. Eu estou sendo rápido, eu não tenho muito tempo para ministrar,
Mas por favor, tenha paciência, esquece o relógio por um pouco. Eu vou ser cuidadoso, eu prometo para você que eu serei cuidadoso. Mesmo tendo toda a religião na sua casa, mesmo sendo um principal. Quantos pastores que estão por aí ainda em busca de Jesus para levar para sua casa e não conseguiram? Porque, como disse o pastor Juscelio, criar o filho na igreja não é levá-lo ao culto. Quantas pessoas dizem, mas eu fiz tudo certo, criei meus filhos na igreja. Não, você não criou na igreja, levou para os cultos de vez em quando. Não é levar o filho na igreja que resolve, é levar Jesus para casa que resolve. É muito diferente, é levar a presença dele manifestada, é levar o agir dele, é levar a fala dele. E já você vai entender por quê. E quem sabe tem gente ainda que está falando, não, mas Jesus está na minha casa. Já nós vamos ver, querido. Já você vai perceber em que nível Jesus está na tua casa. É interessante, queridos, porque quem sabe alguém pensa assim, não, mas todo dia eu convido Jesus para ir para minha casa. Todo dia eu venho no culto, eu venho orar, eu falo, Senhor, vai para minha casa, fica na minha casa. Amém? Quantos oram assim? Pode levantar a mão, tem que orar mesmo. Eu oro assim todos os dias. Não, tem mais gente que ora assim. Levanta a mão, quantos que oram pedindo para Jesus entrar na sua casa? Amém, glória a Deus, tem que orar mesmo, irmãos. Mas tem um detalhe a mais aqui. Não se convida Jesus para entrar na nossa casa, para entrar na nossa família, para entrar no convívio, no seio da família, de qualquer jeito. Não é apenas com uma oração, não é apenas com um pedido, não é apenas num programa de televisão, não é apenas com um congresso do sucesso ou um congresso do fracasso, não é apenas fazendo uma corrente, não é apenas inventando uma ou outra moda, não é apenas fazendo uma campanha de 7 dias, 20 dias, 21 dias. Não é. Como é que Jairo fez com Jesus? Não se convida Jesus para ir para casa de qualquer jeito. O texto diz bem claro: e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, 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 rogava-lhe dizendo: rogo-te que venhas à minha casa, porque a minha filha está à morte. Querido, quantas vezes você tem se prostrado literalmente aos pés de Jesus? Queridos, prostrar-se aos pés de Jesus do jeito que eu fiz aqui é tão fácil. Mas prostrar por dentro, prostrar o entendimento como este homem prostrou. Ele era príncipe da sinagoga, ele era mestre, ele era sabido, ele sabia tudo. Ele representava a religião que era o top das galáxias na época. Ele era judeu. E ele se prostra aos pés do Messias, de alguém que era rejeitado pela religião. E ele se prostra, ele quebra paradigmas, ele abre mão de conceitos de religião, conceitos de status, conceitos de eu sou maior. Ele abre mão de tudo e ele se prostra aos pés do Senhor, e ele roga. Rogar é muito mais do que pedir, irmãos. Rogar é pedir com veemência, é pedir com expressão de choro, com expressão de desespero. Quantos querem convidar Jesus para entrar na sua casa nesta noite? Então começa a se prostrar agora e a rogar. Eu te dou 1 minuto, apesar de ter pouco tempo, eu quero te dar 1 minuto para você rogar. E já faça isso por fé, depois você vai entender. Quando Jesus entrar na tua casa, no convívio da tua casa, no seio da família, o que é que vai acontecer lá? Não apenas a religião, não apenas uma denominação evangélica, não a AD Redenção, não o Ministério Quero Viver, não a Assembleia de Deus, não Quadrangular, não Batista, não Presbiteriana, não Metodista, não, queridos, a presença manifestada do Senhor Jesus. Não o cristianismo, não o catolicismo, não o evangelicalismo, não, a presença do Senhor Jesus. Jesus não veio aqui estabelecer uma religião, pelo contrário, Ele veio e acabou com a religião. Segunda verdade que eu aprendo
Uma vez que ele se prostrou aos pés de Jesus, uma vez que nós entendemos que o que falta nas nossas famílias não é religião, o que falta às nossas famílias é a presença de Jesus, é Jesus convivendo conosco no seio da família. Eu consigo entender que quando vamos até Jesus, Ele sempre nos atende. E quando você o chama para ir para sua casa, Ele sempre vai com você. Mas é você que vai com Ele pelo caminho. Não é assim, num passe de mágica. Existe uma caminhada tua com Jesus. Ei, está vindo do céu agora, Jesus. Do momento que você vai até Jesus e se prostra perante Ele e pede: Jesus, entre na minha casa porque está tudo morrendo lá, até Ele chegar na tua casa tem um caminho, e é você que vai mostrando o caminho. Você vai caminhando com Ele, e enquanto caminhamos com Jesus e vemos Ele realizar milagres, a morte pode atacar a nossa casa ainda. Por isso entenda a importância de Jesus estar literalmente todos os dias na nossa casa. Porque se temos que sair correndo e buscar Jesus depois que a doença chegou, depois que o problema chegou, depois que está tudo em frangalhos, enquanto conseguimos buscar Jesus nesse processo de trazer o Senhor para o convívio da casa, enquanto caminhamos com Ele e vemos Ele fazer milagres, como Ele fez aqui com a mulher que tinha o fluxo de sangue, enquanto vemos Ele fazer os milagres, enquanto caminhamos, o inimigo está lá operando a morte dentro da casa. Quantos homens de Deus andando com Jesus, tentando levar pessoas a Jesus, tentando levar Jesus às pessoas, mas a morte atacando dentro da sua casa. A desarmonia no lar. Vem para o culto, prega, ora, canta, e quando sai dali que entra no carro, não, Jesus, aqui não, Jesus, aqui não tem isso. Quando sai da porta para fora, que entra no carro, já está brigado com a esposa, a morte já está rondando, já não tem mais diálogo aqui dentro. Ah, que bom, não deixa eu avançar. Quando chega em casa, a notícia: não está nada bem. O inimigo sempre terá, queridos, escute isso, o inimigo sempre terá um mensageiro para nos fazer ou nos tentar fazer abandonar Jesus. Sempre quando você estiver caminhando com Jesus, caminhando nesse sentido de levar Jesus para o convívio da casa. Ei, deixa eu dizer, querido, é diferente de entregar a vida para Cristo, é diferente de dizer: Jesus, Tu é meu Deus, meu Senhor. Aqui está falando de uma caminhada de alguém que está levando Jesus para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Quando eu digo casa aqui, eu digo família. Eu entendo, o Espírito Santo me faz entender que está falando de um processo que Deus começou na minha vida há muito tempo atrás, e eu continuo todos os dias levando Jesus para dentro da minha casa. Todos os dias eu mudo um pouco, todos os dias eu melhoro um pouco o meu comportamento como filho de Deus. Todos os dias eu tenho um pouco mais de Jesus para dar para minha família. Todos os dias eu tenho um pouco mais da fala dele para dar para minha família. Mas enquanto estamos nesse processo de levar Jesus para casa, o inimigo sempre vai usar alguém para vir dizer: ei, deixa para lá mais, teu casamento já era, teu filho já foi, está aqui ó, pedido de oração, teu filho está lá na droga. Não, tua finança também já era, você não tem jeito, você nasceu para viver arrebentado nas finanças. Não, teu ministério já era, acabou, larga aí, já foi, já até te excluíram lá, já foi até arriscado do hall de membros. Sempre vai ter um mensageiro, talvez até inocente, mas encaminhado pelo inimigo para trazer uma notícia equivocada, dizendo assim: não importunes o mestre, não importunes o mestre. Querido, andar com Jesus não é importuná-lo, falar com Jesus não é importuná-lo. Ele está aqui só para te ouvir, Ele está aqui só para te atender, Ele está aqui só para caminhar com você, só para dirigir tua vida, só para mudar a realidade da tua família. Continue clamando. Tem gente que diz assim: eu não gosto de ir lá para frente todo culto não, porque a gente fica importunando Jesus e parece que as coisas não mudam. Venha todo dia, venha 3 vezes por culto, 3 vezes por culto. Vem quando chegar, vem no meio do culto e vem no final do culto, não tem problema. O que para o incrédulo é importunar Jesus, para nós é buscar a face dele, buscar a presença dele. O que para o incrédulo, para o mensageiro do inimigo é importunar a Jesus, para nós é levar Jesus para casa. Mas se estamos caminhando com Ele e o levando para a nossa casa, Ele mesmo tem uma palavra para responder quando alguém vem. Quando você caminha com Jesus, mesmo que venha um mensageiro,
próprio Jesus percebe e Ele tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra para responder ao portador de más notícias. Se você olhar no versículo 52, você vê que Jesus vai dizer: não choreis. Perdão, no versículo 50, Jesus vai dizer assim: não temas, crê somente, será salva. Não me importa qual seja o mensageiro que está falando na tua mente aí, dizendo não tem jeito, para você não tem cura, larga, desiste. Nessa hora o Senhor Jesus diz para você: não temas, apenas crê, e o milagre virá. Em nome de Jesus, receba isso. Não temas, apenas crê, e o milagre virá. O milagre virá. Eu preciso avançar. Ainda na questão do enquanto se caminha com Jesus. Enquanto caminhamos com Jesus, Ele vai quebrando os nossos paradigmas pessoais e religiosos. Como assim, pastor? Enquanto você se propõe, depois que você se prostra aos pés do Senhor, e você roga que Ele vá para a tua família, para o teu convívio, e você começa a caminhar com Ele lado a lado. Talvez a gente está pensando: agora eu estou podendo, Jesus está indo comigo para minha casa, agora eu sou o cara, ninguém me toca. De repente chega uma notícia desastrada dessa. Mas antes de chegar a notícia, é interessante porque Jesus estava quebrando os conceitos dele, quebrando os paradigmas dele. Nós todos somos muito cheios de conceitos, de paradigmas, de opiniões formuladas por nossas religiões herdadas, por nossos costumes herdados. Sabe o que acontece, irmãos? Ele era judeu, principal das sinagogas, ou príncipe da sinagoga. E o judaísmo ensina terminantemente, com toda a força, é só olhar no Velho Testamento, que uma mulher que tivesse um fluxo de sangue como aquela mulher era considerada imunda, e jamais Jesus poderia ter contato com ela. E é tão engraçado porque ela toca Jesus secretamente e é curada. E Jesus, sabendo disso, porque Jesus sabe todas as coisas, Jesus podia ter deixado passar batido, porque Jesus podia pensar, dizer: não, Jairo está indo comigo. O Jairo é um judeu religioso, príncipe da sinagoga, ele conhece de cor e salteado a lei. Se eu revelar que uma mulher que está num estado imundo, segundo o conceito judaico, se uma mulher imunda tocou em mim, eu tive contato com uma mulher imunda, se eu revelar, ele não vai querer que eu entre mais na sua casa. E Jesus podia ter ficado quieto. O que Jesus fez? Parou tudo. Alguém me tocou. E o Jairo estava ali. Como se Jesus, alguém te tocou. Olha a quebra de paradigmas, queridos. Muitas vezes Jesus não consegue entrar na nossa casa porque nós não aceitamos quebrar os nossos paradigmas. Nós temos tudo formatado, formulado, e já sabemos como é que tem que ser feito. Como diz a pastora Rose, nós abrimos o cardápio das bênçãos e queremos determinar: Jesus, eu quero isso, isso e isso, eu ainda quero desse jeito. A mulher se apresenta e Jesus abençoa, e todos ficam sabendo, e principalmente o Jairo fica sabendo que uma mulher que tinha um fluxo de sangue tocou em Jesus. Para ele, como judeu, a partir daquele momento Jesus tinha que ficar, se eu não me engano, 8 dias de purificação, afastado de todos, sem fazer nada, sem tocar em nada sagrado, sem fazer nada. Jesus tinha que se afastar de tudo. E agora, como é que fica a cabeça do Jairo? Como é que eu vou levar esse homem para minha casa, para impor as mãos sobre a minha filha que está morrendo? E a situação se agrava mais. Escute isso, querido: o que é quebrar paradigmas? O que é quebrar conceitos? A situação se agrava mais porque enquanto Jesus abençoava a mulher, alguém chega. A Bíblia diz que estando Jesus ainda falando, chegou um da casa do príncipe das sinagogas e disse: ei, não importunes mais o mestre, a tua filha morreu. Eu fico pensando que se fosse eu ia dizer também: morreu mesmo. Jesus, ao invés de ir lá fazer um milagre na minha casa, ele deixou essa mulher imunda tocar nele. Agora acabou, agora não tem mais jeito. Jesus não sabe nada de religião, esse Jesus não sabe nada do judaísmo. Olha aí, agora eu perdi minha bênção. E quantas vezes nós estamos caminhando com Jesus e vemos Jesus fazendo milagre nas vidas dos outros, e os nossos paradigmas, os nossos conceitos, porque alguém vem aqui e conta um milagre, alguém vem aqui e atende o telefone do filho que está lá nos Estados Unidos e chorando pede perdão para o filho via telefone. Alguém vem aqui e faz um casamento no domingo passado, outro hoje, e alguém diz: não, isso não está certo, não dá, não dá, não dá, não dá. Jesus não vai para a tua casa desse jeito.
Enquanto nós estivermos querendo enquadrar Jesus nos nossos conceitos, nos nossos paradigmas de religião, não, mas a religião me ensinou, eu aprendi tão certinho assim. Não importa se é certo ou se é errado, o que importa é vida e morte. E aquele homem só queria saber da vida da filha dele, da vida da filha dele. Eu penso que na verdade a fé de Jairo foi mais fortalecida, porque Jesus olhou para ele, ouvindo o que o servo havia falado para ele, e disse: não temas, crê somente e ela será salva. Agora eu preciso ir para o último ponto, aliás o penúltimo, mas é rápido. Deixa eu te dizer, encerrando esse ponto aqui, não me importa quais são os conceitos que você tem aí, quais são os paradigmas que você tem, Jesus não está nem aí para onde você congrega, quais são os costumes que você tem. Continue com o teu costume, continue congregando onde você congrega, continue servindo a Deus do jeito que você serve, mas por favor não deixe de levar Jesus para a tua casa. Por favor não deixe que os teus paradigmas, que os teus conceitos atrapalhem Jesus. Não se deixe largar Jesus por causa dos teus conceitos. Não perca aquilo que Deus tem para a tua vida. Não perca a vida por causa daquilo que você considera certo ou errado. Não perca a cura do teu casamento por causa daquilo que você considera certo ou errado. Não perca a restauração do teu ministério por causa daquilo que você considera certo ou errado. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Depois que Jairo passou por tudo isso, depois que Jairo se prostrou aos pés do Senhor, abriu mão de todo o seu status, de toda a sua posição, abriu mão da sua religião, aceitou os paradigmas dele, foi tudo para o chão. Toda a religião de Jairo aqui deixou de existir. Ele já devia estar pensando assim, se é que estava pensando, mas eu imagino que não, porque ele só pensava na vida da filha dele. Mas se ele fosse um homem que não pensasse na vida da filha, ele ia estar pensando: agora eu não vou ser mais príncipe da sinagoga, agora eu vou ser excluído, agora eu não vou ser mais dirigente de nada na minha igreja, agora eu não vou ser mais ministro de louvor na minha igreja, agora eu não vou ser isso na minha igreja, porque eu tô andando com um povo aqui que faz tudo diferente. Não, querido, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado que ele estava levando alguém que tinha vida para sua filha. Agora, depois que ele abre mão de tudo isso, veja que interessante, uma lição muito forte que eu aprendo: Jesus não aceita dividir o espaço da nossa família com uma multidão de pranteadores. Vou repetir para você: Jesus, para entrar na nossa família, no nosso seio familiar, no nosso convívio, Ele não aceita dividir o espaço da nossa casa, do nosso convívio, com uma multidão de pranteadores. Por quê, pastor? O texto fala que Jesus, quando chegou, Ele declarou uma palavra. No versículo 52 Ele diz: não choreis, não está morta, mas dorme. O que as pessoas disseram? E riam-se dele, sabendo que estava morta. O que é isso, pastor? Os pranteadores riam-se de Jesus. Sabe por quê? Porque eles não veem a vida de Cristo entrando na casa. Eles só conseguem ver a morte que já está dentro da casa. Existe uma multidão de pranteadores nos rodeando todos os dias. E quando você tenta chegar com Jesus, quando você traz Jesus, quando você aceita Ele, quando você começa a viver aquilo que Ele tem para você, quando você começa a manifestar Jesus, quando você começa a exibir Jesus na sua vida, as pessoas olham para você e não conseguem ver a vida de Jesus com você. Eles conseguem olhar para a tua casa do jeito que eles já sabem que era, aquilo que eles já sabiam, a realidade do olho, da vista e não da visão. E eles não conseguem ver a vida de Cristo em você. Eles só conseguem ver a morte na casa, a morte na família. E aí eu quero perguntar para você, querido: que tipo de pessoas tem frequentado o convívio da tua família? Jesus não vai entrar dependendo de quem estiver lá. Com quem você compartilha os teus problemas? Havia morte na casa dele, e havia uma multidão de pranteadores. Por que Jesus não aceita dividir espaço com pranteadores? Porque os pranteadores não creem. Como eu disse, eles não veem a vida, eles só veem a morte. Os pranteadores não creem no que Jesus fala. Jesus diz: não choreis, ela não está morta, mas vive. Eles riem do que Jesus fala. Sabe quando você diz assim para alguém: a minha vida vai mudar porque eu me entreguei para Jesus, e Ele me falou que eu tenho uma nova vida para mim. Alguém olha e fala: é você? Eu conheço a tua vida, conheço a tua família, conheço a tua casa. Você nunca. Esses são os pranteadores. Deixa eu te dizer, Jesus vai arrancar muita gente de perto de você.
Em nome de Jesus é preciso. Jesus vai tirar muita gente de perto do teu convívio. Pessoas que são planteadores, que só olham para a tua vida e lamenta: ah, coitada do irmão, meu Deus, ele está sofrendo. Não vê que ele está trazendo Jesus com ele. Alguém olha e aponta todos os teus erros. Alguém olha e acha todas as tuas falhas, mas ele não consegue ver você orando, não consegue te ver jejuando, não consegue ver o sorriso no teu rosto, não consegue ver que você está de mãos dadas com Jesus, não consegue ver que você mudou. Então larga esse povo para lá e deixa Jesus entrar no convívio da tua família. Te afaste daqueles que só lançam maldição. Eu vou perguntar de novo essas duas perguntas. Quem tem frequentado o convívio da sua família? Cuidado, irmãos, às vezes quando você tem um ferimento, quando você está ferido numa área, é uma tendência do inimigo. Os planteadores se aproximam de imediato. Eles entram em contato com você pelo WhatsApp, eles ligam para você. Nunca foi teu amigo, nunca foi tua amiga. Escute isso, porque é muito sério, é muito forte. Nunca ligou para você, talvez nunca orou por você, talvez até já tenha querido puxar o teu tapete. Mas quando ele tiver com um problema, tem morte, o fruto do relacionamento com o Senhor está morrendo na casa, ele vai lá: ah, é assim mesmo, eu também já passei por isso, ah, não tem jeito não, é. Cuidado com quem você compartilha os teus problemas. Cuidado com quem você convive. Quem não tem uma palavra de ânimo para você, de olhar para você e fazer igual o irmão Eliel quando sobe aqui, que ele canta: vai dar tudo certo. Essa é a palavra, irmãos. Se não for a pessoa que olha para você e diz: querido, não desanime não, Jesus está contigo, vai dar tudo certo, a vida vai chegar, eu vou orar com você, eu vou jejuar com você. Ei, não é assim não, fica tranquilo, não é assim não, não. Se não for esse, abandona. Porque tem aqueles que são campeões de só dizer palavras ruins. Às vezes você se entristece com algo, às vezes até na igreja você se entristeceu com algo normal, e aí você inocentemente compartilha com alguma pessoa. É espiritual isso, irmãos. Tem gente que quando nem sabe o que aconteceu, nem sabe o que aconteceu, mas se você se entristecer com algo no culto hoje, quando você sair lá fora: ei, Espírito Santo, isso não está escrito, irmãos, isso o Espírito Santo está ministrando ao meu coração agora. Quando você sair lá fora triste, sempre vai ter alguém que já vai encostar em você: oi amiga, tudo bem? Estou notando você com a carinha triste, o que aconteceu? E aí você inocentemente pensa: ah, que bom que Deus mandou uma amiga. Aí você conta e ela fala: é desse jeito mesmo, também já sofri isso. O pastor é assim mesmo, é que o pastor não dá conta mais de cuidar, a igreja cresceu muito. O líder da intercessão é desse jeito mesmo. Aquele cara, não liga para ele não, é assim mesmo. Isso é função de planteadores. Eu estou ministrando para a nossa saúde espiritual, para a nossa família. Eu estou com um problema com meu filho. Não, o meu é muito pior. O meu filho nunca vi no culto, e o meu já está até nas drogas. Meu Deus. Ei, mãe, é triste mesmo. Com quem você compartilha os teus problemas? Por favor, largue toda essa multidão de planteador e corre buscar Jesus. Corre se jogar aos pés do Senhor. Corre rogar ao Senhor, dizer: Jesus, tem planteador demais me rodeando, tem gente demais me rodeando, eu preciso que o Senhor entre na minha casa. E eu vou encerrar agora. Quarta e última verdade: quando Jesus vem, Ele traz consigo Quando Jesus vem, Ele manda aquela multidão toda se afastar. Sai, vocês não estão ajudando nada. Primeiro Ele tem uma palavra para a multidão, mas a multidão não ouve. Jesus ainda tem uma palavra: não choreis. Jesus é bonzinho, não chorem. Ela está apenas dormindo, não morre. Para dar uma oportunidade para aqueles planteadores dizer: é mesmo, Jesus, se o Senhor está aqui, vai viver. Nos perdoe por estar chorando aqui, por estar falando mal. Nos perdoe por estar postando coisas do tipo: deixa para lá. Quando Jesus vem, Ele não aceita compartilhar o espaço com planteadores, porque planteadores só aparecem em velório, só aparecem na morte, só aparecem para cantar a desgraça dos outros.
Ele afasta, Ele não quer dividir espaço com esses. E por que Ele não quer dividir, pastor? Porque Ele tem algo especial para trazer. A presença de Jesus necessariamente vai trazer 3 coisas para a tua casa, que precisa, todo lar precisa. Quando Jesus vem, Ele traz consigo Pedro, Tiago e João, os mais chegados. E é interessante porque quando você olha, sempre que Jesus ia para uma situação, acompanhava Ele de perto, Pedro, Tiago e João. Por que, pastor? Jesus precisava deles? Não, eles precisavam de Jesus. Eles tinham prazer em seguir Jesus. E o que significa Pedro, Tiago e João? Significa fé, esperança e alegria. Eu não tenho tempo para mostrar os textos bíblicos que comprovam isso, mas Pedro é uma tipologia, Pedro é uma figura aqui, Pedro é uma representação da fé, Tiago é uma representação da esperança. É só ler a Bíblia que a gente vai ver isso. E o João é a expressão do amor de Deus. Jesus, quando Ele vai para o ambiente, para a tua família, Ele tira todos os planteadores de volta, toda aquela lamúria, e Ele diz: comigo entra fé, esperança e alegria. Comigo entra fé, esperança e alegria. Nesta noite eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu relacionamento com a tua esposa, com os teus filhos. Em nome de Jesus, há uma unção poderosa aqui. Receba isso. Jesus quer entrar e Ele está entrando agora. E Ele leva fé. Por que, pastor, que precisa de fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se não agradarmos ao Senhor, não haverá milagres. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Jesus traz fé para a nossa casa. Onde não há esperança reina o quê? Onde não há esperança reina o desespero. E a Bíblia diz que nós temos uma viva esperança. Não seja um desesperado nesta noite. Receba esperança em nome de Jesus. Se não houver amor, queridos, nós não temos tempo para falar disso, mas se não houver amor, não há família que resista, não há relacionamento que resista. Porque o amor, 2 Coríntios, ou 1 capítulo 13, está na Bíblia. O amor é o que tudo suporta. O amor é que não se soberbece. O amor é que não se comporta inconvenientemente. O amor é que tudo crê. É o amor que perdoa. Aleluia, fique de pé, querido, fique de pé. Se não houver amor, não há família que resista nesta noite. Jesus, Ele entra com fé, Ele entra com a esperança, Ele entra com amor. E por isso o milagre acontece. Por isso o milagre acontece. Em nome de Jesus, eu quero ministrar para você. Se prostre aos pés do Senhor nesta noite e roga a Ele que entre no teu convívio familiar, no processo do dia a dia, todos os dias. Ele vai tirar de volta de você aqueles parentes que só trazem problemas. Ele vai tirar. Depois você vai poder curá-los, não tem problema. Você vai continuar amando os parentes, você vai orar por eles, jejuar por eles, mas primeiro eles precisam sair de perto, porque senão não tem como Jesus entrar e fazer um milagre. Onde há pranteadores não há fé, onde há pranteadores não há esperança, porque eles eram sem fé. Quando Jesus disse: ela não está morta, mas dorme, eles riam de Jesus porque não criam. Então onde há planteadores não há fé, onde há planteadores não há esperança, e onde há planteadores não há amor. Mas nesta noite Jesus tem amor para a tua casa, tem esperança para a tua casa. Eu quero convidar, onde está uma pessoa que quer entregar sua vida a Cristo hoje, onde está uma pessoa que quer render-se aos pés do Senhor e levar Jesus para a sua casa.